Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Vocês me escutam bem no fone? Manda um joinha aí se todo mundo me escuta, legal, obrigado. Boa tarde a todos, sou Fernando Rabelo, estou aqui hoje, recebi um desafio da EBS, e aí em primeiro lugar agradecer a EBS pela oportunidade, e recebi um desafio de trazer um assunto focado em criatividade e inovação, e aí então trouxe esse tema de mutação criativa, que é justamente essa ruptura, né? Essa mudança efetiva dentro de uma empresa, dentro dos seus processos, junto com as pessoas, né? Buscando sempre essa potência individual, misturada dentro do coletivo, e uma mudança processual também para conseguir trabalhar e ter a inovação aí dentro de produtos e serviços. E aí, lógico, né, que a inovação acaba sendo um pilar de extrema importância no mercado de hoje, em todas as áreas, em eventos não é diferente. E aí eu gosto bastante dessa definição do Maurício, né, um grande professor, PhD, que ele fala que a inovação é um fenômeno social. Só que ele acontece dentro de uma rede, né, de uma rede de valores coproduzida entre vários atores, né? Então você tem parceiros, você tem fornecedores, beneficiados e todo mundo sempre, lógico, linkado através de uma proposta de valor de entrega, né? E que, lógico, sempre trazendo todos os interessados para dentro da mesa. E é esse valor percebido, né? É quando você vai entregar um produto e um serviço, é onde você realmente enxerga a inovação através do seu valor. E aí o próprio Maurício tem um estudo muito interessante de design de serviços, e aí se vocês quiserem acessar depois, ele tem um TED muito legal, só procurar por ele, né? Maurício Manhães, aonde ele traz um cenário, então como ele falou, né? Uma rede grande de serviços, você tem todos os stakeholders, todo mundo que está envolvidos, né? Você tem parceiros, fornecedores, você tem os seus próprios funcionários, todo mundo que de alguma forma está envolvido naquilo que você faz ou produz. Você tem um contexto atual, né, de como você está hoje, como são os seus processos, quem são as pessoas, aquilo que você efetivamente produz. E você quer chegar num estado B, que é esse estado de contexto de futuro, né, onde você quer inovar dentro daquilo que você faz, né? E para você conseguir produzir exatamente essas dinâmicas de inovação, existe um processo de transição, né? E esse processo de transição é onde a gente precisa de mudanças significativas em 3 grandes pilares, que é o que eu vou abordar com vocês aqui hoje: pessoas, ambientes e processos. Então, independente de onde você está, porque às vezes você pode trabalhar numa empresa que é super inovadora, que já está lá na frente, pode ser que você já esteja nesse estágio, pode ser que você esteja no meio do caminho, ou pode ser que você esteja nesse estágio inicial, buscando inovação e como fazer isso. Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho. O tempo é curto, então vem comigo, vou falar rápido, tá? Quero que vocês me acompanhem. Muito bem, nós vamos falar então desses 3 pilares, tá? Vou começar falando de pessoas. Ontem aqui, justamente no congresso, já falaram da importância, né? Fazemos eventos, pessoas fazendo eventos para pessoas, né? Então, 100% dos clientes são pessoas, fornecedores são pessoas, colaboradores são pessoas. Então, se você não conhece de pessoas, você não sabe de negócios, né? Uma frase clássica do Simon Sinek, né? Mas que deixa a gente pensando que sim, trabalhamos para pessoas e somos pessoas. Então, para a gente falar de pessoas, eu vou trazer também 3 pilares dentro desse item, né? O eu, evolução, como que eu evoluo, o eu olhando para futuros diferentes e eu dentro do coletivo. Eu, evolução. Como que eu busco essa evolução, né? E aí a primeira frase provocativa que eu quero trazer para você é uma frase de muitos anos atrás do Sócrates, que só sei que nada sei, né? E o fato de eu saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Então é a gente sempre baixar a bola, né? A gente sempre trabalhar com a humildade e saber que quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que a gente não sabe nada, né? Que existem tantos aprendizados pela frente, então acho que esse é o primeiro para a gente aterrissar. Segundo, que eu gosto bastante do estudo do Howard Gardner, né? Então ele traz as inteligências múltiplas, e quem ainda não teve acesso às inteligências múltiplas, é um estudo muito interessante desse psicólogo, e ele traz
e aí dividindo em hard skills e soft skills, né? Quais são as 9 inteligências que a gente pode trabalhar e transformá-las em competências, né? A gente sabe que desde pequeno a gente já vê, quem tem filhos aqui consegue visualizar, que muitas vezes os nossos filhos têm algumas habilidades, por exemplo, musicais, têm uma facilidade muito grande com harmonia, com toque, etc. Eu tenho um filho que adora ler e é muito bom com textos, então ele tem uma inteligência linguística mais desenvolvida ou que tende a ir por esse caminho, e por aí vai, né? São 9 inteligências que o meu recado para você aqui hoje é, se você é muito bom em algum desses pilares, ou em mais de um deles, que você busque os seus conhecimentos e esses aprendizados em relação às outras inteligências, né? Quanto mais diverso for a nossa competência, e aí eu digo não só para a nossa área, mas em tudo aquilo que você está procurando profissionalmente, seja ela em outras áreas a não ser eventos, que você amplie esse espectro e vá procurar justamente desenvolver essas outras inteligências. Além das 9, eu ainda pontuo outras inteligências que foram chegando depois do estudo dele e que são interessantes, né? A própria inteligência digital, que muitas vezes, eu pelo menos, eu vi ela nascer e acompanhei, tive que buscar esse desenvolvimento, mas a gente vê hoje nossos filhos nascendo digitais, né? Então já essa inteligência já desde pequeno já passa a desenvolver. Assim como a artificial, então que nós desenvolvemos essa inteligência artificial e como que é a nossa interface com ela. A temporal, que eu acho que hoje é um grande desafio para qualquer profissional fazer a sua gestão de tempo, né? O quanto é importante a gente desenvolver essa capacidade de quebrar o nosso tempo e ter o melhor aproveitamento dele. E a coletiva, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, é eu como indivíduo trabalho e interajo dentro de uma comunidade ou dentro de algo que eu efetivamente tenho uma interação. E aí, a evolução está muito linkada às inteligências por uma base de repertório, né? Então, se eu me desenvolvi musicalmente, artisticamente, sou extremamente organizado, então tenho a lógica matemática também, eu começo a trazer, e por que esse slide está justamente organizado em layers, né? Eu começo a ter algumas camadas dentro do meu cérebro que eu posso acessar quando eu tiver um desafio pela frente, né? Então, imagina que você pegou um job, um trabalho fora do país. Então, eu vou acessar a minha caixinha de outras línguas, por exemplo. Eu tenho que fazer um roteiro, então eu preciso trabalhar a minha inteligência linguística porque eu também tenho que escrever. Ao mesmo tempo, eu tenho que ser organizado, ter a lógica matemática porque eu tenho que fazer orçamento. Então, assim, olha quantas camadas que você vai acessando e você pode sobrepô-las, né? Colocar uma diante da outra para efetivamente você fazer aquela conclusão de trabalho. Então, as inteligências ajudam no desenvolvimento de repertório e a gente acessa justamente essas... os psicólogos usam muito caixinhas, né? Você pode acessar aquelas caixinhas no cérebro. Eu gosto de falar em layers, porque em layers você consegue sobrepor, você não precisa abrir as caixinhas, você pode sobrepor uma na outra e usá-las quando você tem necessidade. Porque aí é uma forma de você mudar a perspectiva, você olhar por outros ângulos, né? Não necessariamente você olhar para aquele problema de um único 2D chapado, né? Eu consigo olhar de todos os lados e ter repertório para poder olhar para uma situação e buscar uma solução mais criativa, mudando a perspectiva. E outra coisa que eu falo que sempre para eu conseguir evoluir, né, nesse caso, é justamente saber fazer perguntas. A gente espera muitas respostas prontas, né? Ou muitas vezes a gente dá respostas prontas para as pessoas, mas a gente tem que saber fazer perguntas, né? Eu acho que esse é um grande desafio de evoluir, não só a gente, para a gente sempre questionar, mas a gente provocar as pessoas com perguntas para que elas também se desenvolvam. Por quê? Porque pessoas diferentes pensam diferentes da gente, né? Então, aquilo que eu tenho como resposta pode ser diferente do que ela acha para aquela mesma resposta. Então, é importante ter essa visão um pouco mais ampla para a gente entender os diferentes pontos de vista e os diferentes pensamentos. E aí entra, lógico, o óculos da empatia, né? De eu conseguir exatamente entender que aquela pessoa pensa diferente de eu, e eu vou entender qual é o mundo que ela vive, como ela pensa, como ela lida com as situações, até porque se eu vou interagir com ela, eu também preciso evoluir eu como pessoa, né? E aí, aqui, o eu evolução, que eu falo para vocês, é quando você também está num papel de liderança, né? O quanto o papel da liderança mudou muito, né? Do comando-controle
ele caiu para algo que todo mundo está remando no mesmo barco, né? Com mais colaboração, com mais empatia e com mais, sempre com um olhar também de drive, de impacto no futuro. E lógico, isso eu aprendi uma vez e nunca mais esqueci, né? Vai lá e faz. Independente se você vai acertar, se você vai errar, né, tem que ter esse espaço justamente ao erro, né? Então o erro, ele faz parte do processo. Ele está aqui ele faz parte do protótipo, daquilo que você está desenvolvendo, né? E cada vez mais o erro está sendo aceito. Né? Principalmente porque você tem também uma nova geração chegando, misturada com pessoas que são mais sêniores, e que um dia você já errou. E se você está liderando pessoas que estão começando agora, essas pessoas também vão errar. Né? Então o erro também faz parte desse processo de a gente evoluir e não cometer aquele erro novamente. Muito bem, falamos do eu evolução. Agora a gente vai falar um pouco de eu olhando para possíveis futuros. Né? E aí, eu vou ter que te falar uma coisa, você vai ter que abrir mão um pouquinho daquelas velhas ideias, né? E aí, para isso, eu gosto bastante do Silvio Meira, que ele faz um estudo muito legal de a gente se conectar sempre com o passado, presente e futuro. E aí é engraçado, né? Acho que vocês já perceberam, sejam amigos próximos, pessoas que trabalham com vocês, que tem gente que vive no passado, tem gente que vive, né, super pé no chão, vive no presente, e tem gente que tem aquela cabeça, né, e eu costumo falar que são os aquarianos um pouco, né, que vive um pouco no futuro, né, tá mais olhando lá para frente, né, e como que a gente traz isso para uma construção mais prática, seja de carreira, seja daquilo que você está construindo enquanto projeto. E aí ele fala uma coisa muito legal, que você precisa estender o seu presente. Né? Então você está vivendo o presente agora, aquilo que você aprendeu com o passado tem uma importância muito grande, mas você precisa estender o seu presente já olhando com possibilidades de futuro. É aí que você vai conseguir pensar em inovação, em evoluir para frente com essas diferentes possibilidades de infinito. Né? Então o presente tem que ser estendido para levar possíveis futuros em conta, porque sem pensar no futuro não há tempo para trazê-lo para o presente. E aí, o que é muito legal, e ele fala, às vezes é um pouco utópico, na verdade, mas o ideal é que a gente use, e aí em eventos a gente sabe que existe operação, a gente sabe que existe estratégia, né? Então, quando a gente está em operação, que o ideal é que a gente tenha 70% do nosso foco, daquilo que a gente coloca em energia, a gente está aqui no presente, 20% a gente está resolvendo o problema do passado e 10% a gente está trabalhando nessa antecipação de futuro. Agora, se você é líder estratégico dentro de uma empresa ou que está olhando exatamente para esse drive de inovação, você tem que, 70% do seu tempo tem que estar focado em futuro. E aí 20% você resolve passado e 10% você executa no presente. Nossa, Fernando, é muito difícil, né? Porque a liderança cada vez mais está entrando na operação, então a gente tem que resolver presentes do agora, né? Sempre tem muito aquela coisa do tipo, o ano passado a gente fez assim, esse ano a gente pode fazer igual. Não, não pode. Vamos olhar para os drives de futuro e tentar trabalhar com uma porcentagem mais alta desse olhar para possíveis futuros à frente, tá? E aí, lógico, que ele fala que o tempo se cria no presente para o futuro e aí sim você consegue criar um potencial de inovação. E ao mesmo tempo, o Thiago Matos, também da Aerolito, ele tem uma frase incrível, que existe uma desconexão entre o eu de agora e o eu do futuro. Que existe um gap aí nesse meio, né, que é um espaço gigante de possibilidades, e quando eu acesso a minha criatividade, o meu potencial criativo, é onde eu me conecto com essa pessoa do amanhã, o eu do amanhã. Muito bem, então falamos de eu evolução, falamos de eu futuros, e a gente vai falar um pouco do eu no contexto do coletivo, né? E aí eu trago um outro estudo do Peter Miller, que ele estuda a biomimética, né? Que é a observação da natureza, dos fenômenos naturais, dos animais, para trazer isso um pouco para a gente evoluir enquanto ser humano, enquanto processos, né? E aí o livro dele, o Smart Swarm, fala um pouco das resoluções de problemas complexos, olhando para alguns animais, as formigas, os cupins, as abelhas, né? E aí 4 grandes características que ele traz que, poxa, quem nunca falou de auto-organização ou diversidade de conhecimento, a colaboração indireta, né?
e a imitação adaptativa, né? Em eventos também isso acontece muito, né? Estou trabalhando lado a lado com a pessoa, estou vendo como ela trabalha, estou aprendendo com ela. Isso é algo que acontece bastante, que a gente vê dentro do nosso cenário. Mas outras coisas que eu quero trazer desse estudo, que eu acho muito legal, que é muito pertinente do eu no coletivo, é o controle descentralizado. Cada vez mais esse líder, esse head de produção, esse gestor, ele precisa descentralizar. Ele precisa fazer com que as pessoas tenham poder de decisão. Segundo, essa solução também de problemas, ela precisa ser distribuída, né? Nenhum indivíduo tem a solução, mas cada um pode colaborar com as diferentes soluções. Então é importante procurar outras áreas, pessoas que estão em outros lugares para ajudar numa solução de problema que você tenha. Comunicação também tem que ser distribuída. A gente sabe que comunicação muitas vezes é um grande problema dentro do processo. Muitas pessoas envolvidas, muitas áreas envolvidas, agência, fornecedor. Então, como fazer com que a gente tenha uma comunicação mais centralizada, com bastante frequência, de várias formas que ajude nessa tomada de decisão. E a variedade de conhecimento. Se a gente está trabalhando num coletivo com um público diverso, é uma forma de a gente ter vários pontos de vista para aquele mesmo problema. Então esses são grandes aprendizados do eu coletivo, né? E puxando o gancho de diversidade, uma fala do Justin, né? A diversidade não é apenas uma questão de política social, né? Que a gente vê e escuta bastante falar, mas é o motor dessa invenção, ela gera criatividade, né? E isso ajuda no enriquecimento de uma forma geral e, por que não, do mundo. E aí, a minha pergunta para você, né, já que eu falei de fazer perguntas, né, como você cria pontes entre as diferentes pessoas que estão dentro do seu dia a dia, né? E aí eu trago um ponto meu, qual é a ponte que eu geralmente crio? É o diálogo, né? O diálogo, para mim, é a capacidade desse sistema se conectar. É a forma como a gente faz com que as pessoas se conectam e, de alguma forma, a gente se conecta com a gente mesmo. A partir do momento em que eu me abro para uma escuta ativa, né, e não simplesmente uma escuta olhando para o celular ou não prestando atenção, ou a fala mesmo dirigida, olhando no olho, é uma forma de eu me conectar com a outra pessoa e eu me comunicar comigo mesmo. Muito bem. Falamos do pilar, então, do eu, né? Falamos do pilar, vamos passar agora para os ambientes, né? E aí, aqui tem os top 50 das empresas mais inovadoras do mundo, né, de 2021. Entre as 10 primeiras temos empresas de tecnologia, na sua grande maioria, 6 delas. E o que elas estimulam dentro desses ambientes para a inovação? E aí eu trouxe um pouco desse estudo, né? O primeiro deles é a colaboração. Né? É o que faz justamente essa busca e essa geração de valor para esses ambientes, para novos serviços e novos produtos. Segundo deles, o empoderamento. Já falamos um pouco disso, né? De cada vez mais o sistema ser horizontal, onde você tenha lideranças que tenham decisões e são tomadores de decisões efetivas. Você tem a apreciação, então não só a fala e a escuta ativa, mas que você aprecie aquela pessoa, aquele relacionamento com apreço, com gratidão e muitas vezes com alegria. O que mais? Ambientes de conexão, né, de ser realmente uma comunidade ou um ecossistema funcionando mesmo, né? E aí tomando como exemplo os animais de novo, né? Seja um ecossistema das abelhas, por exemplo, onde todas trabalham junto, todas estão juntas, se elas forem se deslocar, elas vão todas juntas. Então, seguir isso como exemplo justamente para essa conexão entre esse eu coletivo. E aí, lógico, foco nas relações, a fala e a escutativa e um ambiente seguro. Isso é muito importante, né? Você criar um ambiente onde todas as pessoas tenham voz, que todo mundo, e sem julgamento, né? Ser livre esse acesso para as pessoas falarem, principalmente quando a gente fala de criatividade, de geração de ideias e pensar soluções de grandes problemas. Esses ambientes também tem uma clareza muito grande quando a gente fala de visão e propósito, né? Então, que venha isso do CEO da empresa até lá na ponta, né? Todo mundo, aquela última interface com o cliente, que todo mundo tem uma clareza muito grande quando a gente fala de propósito e visão, porque aí sim a gente sabe que as pessoas vão se entregar, não só pessoalmente, mas profissionalmente em relação àquele trabalho.
E essa cultura organizacional que eu falei, que traga as pessoas no centro, né? A importância de você trazer esse funcionário, esse colaborador, esse cliente dentro do centro, efetivamente, para eu pensar tudo ao redor dele. E lógico que o modelo de gestão, e aí tem vários nomes, né? O antigo RH, porque nem se chama mais assim, mas que ele seja mais dinâmico e que ele seja suficiente para conseguir um alto engajamento desses funcionários. E lógico, né, ambientes que tenham espaços de experimentação, onde eu consiga prototipar, onde eu consiga trazer produtos e serviços e testar. Lembra que a gente falou do acesso ao erro? A importância do erro. Ter espaços justamente de experimentação para colocar isso em prática. Né? Ai, Fernando, mas eu vou ter que fazer um evento antes do evento para ver se ele vai dar certo? Por que não? Por que eu não vou testar uma ativação antes para ver se ela vai funcionar no dia? Ou eu vou esperar chegar no dia para ver que não deu certo? Ou ter que ir mudando ao longo do dia? Faz antes, cria antes, prototipe, traz o seu fornecedor antes, faz um protótipo, faz essa entrega antes para depois você não ter problema lá na frente. Né? E que sejam ambientes mais lúdicos. Né? Vamos combinar que a gente já tem muito estresse, né? A nossa vida já é muito corrida e que a gente tenha ambientes cada vez mais leves, cada vez mais lúdicos e que tragam prazer. Né? Também, hoje em dia, com as pessoas também trabalhando em casa, a gente consegue trazer um pouco mais do lúdico também para dentro do nosso ambiente, da onde a gente está mais acostumado. E por último, falando de processos, né? A gente falou então do eu como pessoa, o meu eu desenvolvimento, a minha eu evolução, falamos de o olhar do futuro. Depois a gente falou das possibilidades de ambientes, o quanto os ambientes são importantes também para o desenvolvimento e para trazer potência nessa inovação. E por último, os processos. Né? E aí vocês vão falar, poxa, Fernando, mas você está falando de processo, você vai falar de planejamento. Poxa vida, depois de quanto tempo a gente continua falando de planejamento, né? O quanto ainda falta a gente melhorar bastante do planejamento. E essa foto, para mim, traz muita coisa, porque as pessoas estão andando em cima do planejamento. Pensa isso, estão andando em cima do calendário. Então, de novo, não centralizar um planejamento, descentralizar, colocar todo mundo na mesma página, ser um planejamento mais colaborativo, co-construído, co-criado, para todo mundo ter acesso e ter um entendimento preciso do que precisa ser feito em cada uma das fases de planejamento. Né? Para isso, as metodologias ágeis estão aí para ajudar a gente. Né? E aí você tem inúmeras metodologias que ajudam, que facilitam, com ferramentas tecnológicas e que ajudam a gente, principalmente na gestão de projetos, né? Que a gente sabe que sempre tem essa complexidade. Quando eu pego desde um primeiro briefing, vou fazer todo um projeto de criação, depois eu vou fazer um projeto de entrega, de produção. Então são inúmeras fases que demandam planejamento e que eu posso usar métodos que me facilitam, que sejam mais colaborativos, mais ágeis e que eu consiga mudar ao longo do processo. Né? E aí o Design Thinking, por exemplo, é uma sugestão de metodologia para uso principalmente para criatividade. Né? E aí, quando a gente fala de processos mais colaborativos, com mais empatia, com mais experimentação, né? Uma ferramenta super importante para o uso efetivo dentro dos nossos processos. Né? Porque aí traz para a gente uma organização mais visual. Né? Não é muito melhor você ter todo mundo na parede, né? Observando o meu calendário de eventos, as etapas construídas, a jornada do nosso participante, toda a nossa lista de fornecedores, uma organização mais visual, que não seja na parede, mas que seja dentro de uma ferramenta que me dê acesso a qualquer informação que eu precisar em tempo real. Né? E aí, lógico, isso facilita os processos de cocriação, de coprodução, e a tecnologia está aí, né? Porque ela consegue trazer essa velocidade, essa flexibilidade que a gente precisa, justamente com essas reações mais rápidas. Né? E por que não usar a inteligência artificial? Né? Eu sei que tem outros painéis que já vão falar disso, mas, por exemplo, o PowerPoint, não sei se vocês sabem, mas ele já usa inteligência artificial. Né? Se você arrastar uma foto para dentro dele, ele já vai te sugerir alguns layouts de design, por exemplo. Se eu agregar um texto numa cor laranja, ele já vai me sugerir aquela foto mais aquele texto. Se eu trouxer outros elementos, o PowerPoint já vai te ajudar trazendo inteligência artificial. A gente está acostumado bastante, né, nas redes sociais, no e-commerce, que já tem bastante, mas essas ferramentas estão cada vez e estarão cada vez mais presentes para auxiliar a gente na construção de projetos para eventos também.
E a gente precisa ter um olhar muito interessante de direção de arte, né? Eu acho que dentro daquelas inteligências que eu falei lá no começo, tem uma delas que é muito importante. Ah, Fernando, mas eu não sou designer, eu tenho uma certa dificuldade de entendimento, ou saber se está num caminho criativo interessante. Poxa vida, hoje toda informação que a gente recebe é visual. Vocês estão aqui com um painel de LED em alta resolução, painéis por todos os lados, informação sempre visual que a gente capta e a gente tem esse entendimento da mensagem que está sendo passada. Então, de alguma forma, ser diretor de arte é ser um diretor da vida de arte. Então, que a gente tenha uma abertura de olhar para conseguir realmente filtrar, lógico, tem que usar os filtros da onde eu estou trabalhando, ou como a minha empresa trabalha em relação àquelas artes, mas a direção de arte também para processos é super importante. E feedback, né? Tem que fazer parte, em várias fases dentro do seu processo, o feedback. Seja o autoavaliação, né? Eu preciso dar feedback para mim mesmo, eu preciso dar feedback para as pessoas que trabalham diretamente para mim, eu preciso saber escutar o feedback em relação à minha pessoa, e também, por que não, num evento desse tamanho, juntar todos os atores que fizeram parte, sentar todo mundo junto, e como eu consigo olhar para o futuro, né? Não estou nem falando de a gente olhar o que aconteceu, mas como que a gente pode daqui para frente olhar para esses futuros possíveis do que a EBS pode ser, por exemplo, né? E aí, para fechar e amarrar, porque eu tenho 1 minuto, falamos de pessoas, ambientes e processos que podem ajudar a gente numa transição de sair de um contexto atual para um contexto onde eu consiga ter inovação, né, com melhores processos, com pessoas mais hábeis, com processos mais rápidos e velozes, para eu conseguir chegar. Ah, Fernando, mas não é fácil. Não, não é fácil. É um processo árduo, é longo, é um processo que demanda bastante trabalho, esse processo de transição, mas tenho certeza que ele vai valer muito a pena. E aí, deixo aqui uma última frase, eu sei que está embaixinho aqui, o pessoal do fundo não está lendo, mas é uma parte de uma música do Tom Zé, né, chamado Senhor Cidadão, que ele fala, né? Com quantos quilos de medo se faz uma tradição, né? Então que a gente quebre um pouco, que a gente traga um pouco essa ruptura dos modelos um pouco mais tradicionais e que a gente traga inovação para dentro dos nossos processos. Deixo aqui o meu contato, as redes sociais, meu tempo já esgotou, queria agradecer imensamente vocês pela escuta ativa, né? Agradeço aí pelo espaço de fala, e se vocês tiverem alguma pergunta, estou por aqui para justamente a gente trocar mais algumas ideias, tá bom? Obrigado, pessoal. Valeu!